Olá, eu sou a professora Betina, de Literatura do Ensino Fundamental 2, e hoje nós estamos aqui para falar sobre um projeto interdisciplinar maravilhoso que a gente tem trabalhado aí ao longo do segundo trimestre em Literatura e Português. Estamos aqui com os alunos Gabi e Matheus do nono A, e vamos falar um pouquinho sobre a adaptação da peça de Romeu e Julieta do Shakespeare, em que nós fizemos a leitura, nós fizemos a escrita de uma adaptação e agora vem aí a encenação dessa peça. Eu sou o professor Ayon, de língua portuguesa, eu trabalho com o Ensino Fundamental 2. Esse é um projeto que eu estou desenvolvendo com a prof. Betina, minha colega, minha amiga, que a gente está trabalhando não só, claro, a escolha da peça foi Romeu e Julieta para os alunos fazerem uma adaptação, mas a nossa ideia é trabalhar todas as questões relativas ao teatro. Então a gente teve aula de preparação vocal, a gente teve aula de improvisação teatral, para os alunos terem contato com o universo do teatro. E claro, muito importante no teatro, a gente teve essa vivência com os alunos, a questão do texto. Daí toda a questão da gente ter essa conversa direta na disciplina de literatura. Porque os alunos leram Romeu e Julieta para criar a sua própria versão de Romeu e Julieta e atuar. Foi muito bacana esse processo, eu gostei bastante do desenvolvimento da turma, principalmente o nono A, que está aqui com a gente agora, né, os dois alunos, nosso Romeu e a nossa Julieta, que vão conversar um pouquinho com a gente sobre como está sendo esse processo. E é interessante ver a criatividade deles sendo aflorada, né, Ayon? A gente vê aí que realmente é um projeto que deu certo, é um projeto que eles realmente engajaram e estão dando um show aí de atuação, A gente está muito fato. feliz, assim, com tudo que eu tenho visto dos ensaios da turma de vocês. Bacana como vocês se envolveram, como vocês pensaram na adaptação, todos os pontos, respeitando o texto, que não é um texto fácil, o texto original do Shakespeare. É maravilhoso, o Shakespeare é sempre atual, mas é um texto de uma outra linguagem, uma peça muito famosa, então é uma responsabilidade muito grande você trabalhar com Romeu e Julieta, porque é uma peça que todo mundo conhece. Pegando o gancho, então, falando sobre essa questão de adaptação de linguagem, de ser um desafio trabalhar com texto dramático, como é o texto do Shakespeare, eu quero falar com o Matheus, né, Matheus? Nosso aluno aí que, além de ser nosso Romeu, também foi o nosso grande roteirista, um grande escritor que eu admiro muito, né? Então eu gostaria que o Matheus falasse um pouquinho pra gente sobre esse processo de criação do roteiro, sobre esse enredo, qual foi o desafio, qual foi a sua inspiração, né? E se você já escreveu pensando em realmente protagonizar essa peça, conta aí pra gente um pouquinho, Matheus. Então, pra ser bem sincero, no começo, quando eu comecei a escrever, eu tava meio aflorado das ideias. Tava meio confuso, não sabia muito o que fazer, assim, tipo... Ai, não sei o que eu vou escrever. Mas, tipo, instantâneo, peguei o computador e já sabia o que fazer. Já veio as ideias. Bacana que antes mesmo de eu passar a data pra entregar, o roteiro já tava pronto. Uma semana assim, eu tinha falado sobre a peça, ia passar Opa, professor, já fiz. Como foi legal o teu processo de escrita, eu fiquei bem feliz de ver. Então, é que eu fiquei, tipo, bem animado, assim, pra escrever, até porque meu sonho era fazer teatro. Então, e, tipo assim, eu adoro escrever também. Mas aí eu comecei a escrever, e aí as ideias foram vindo, foram vindo. De começo, eu não tava me preparando pra ser o Romeu. Mas aí, enquanto eu escrevia, eu comecei a perceber que era o que eu queria. Que eu queria estar lá, atuando, protagonizando. Tipo, independente de quem fosse a Julieta. Estou aqui com a Gabi, né, que é a Julieta. Mas, tipo, eu tava muito animado e, tipo, eu queria muito ser o Romeu. E escrevendo, eu consegui o papel do Romeu também. Que legal. Parabéns, Matheus, inclusive, aí, por todo o processo de criatividade que você colocou em prática, colocou no papel, né? E você acabou de falar da Gabi, né? Que é a nossa linda Julieta, que também foi um desafio a gente decidir esse papel, inclusive. Foi uma votação, a gente teve que fazer seleção, audição de cena, né? Então, Gabi foi a escolhida aí na nossa audição, né? Foi a que se destacou como Julieta em relação a dramatização, em relação à decoração das falas. Então, Gabi, conta pra gente aí qual que tá sendo o maior desafio de atuar como protagonista de uma peça tão clássica como Romeu e Julieta. É que assim, eu nunca atuei antes, né? Eu sempre gostei muito de teatro. Então, no geral, apesar de estar sendo uma experiência muito boa e muito divertida, Eu acho que a questão da vergonha pega pra vocês muito, porque o teatro... Eu acho o teatro a melhor coisa que existe, porque ele é 100% democrático. Qualquer pessoa pode fazer teatro em todas as suas nuances. Da escrita, a trabalhar com cenário, com luz, que a gente fez, inclusive, né?
dividiu vocês em 2 grandes grupos, o elenco e o cenário, porque mesmo que você não se sinta confortável em atuar, você pode trabalhar na peça em outras coisas. Eu acho o teatro uma das melhores artes, porque ela sempre valoriza isso. Então, é bacana ver, inclusive, você falar que a questão da dificuldade da vergonha e tudo mais, porque o teatro ele ajuda a desinibir a gente. Isso é extremamente relevante, né? A gente começar a pensar em preparar vocês para lidar com diversas situações de exposição, né? E se expor nunca é uma tarefa fácil, assim. E é interessante também falar sobre a dinâmica de atuação de vocês dois, porque realmente tem uma sinergia incrível, né? Vocês dois, inclusive, estavam muito preocupados com a questão da altura, né? Eu acho que é interessante falar isso, porque a Gabi é mais alta que o Matheus. Ali eu falei, não, isso é o de menos, né? E realmente isso ficou totalmente de lado, é uma dificuldade que foi completamente superada, né? E é realmente lindo ver vocês atuando. Eu tenho certeza que todo mundo que for assistir vai ficar muito emocionado, principalmente com o monólogo que a gente tem do nosso Romeu. Vários, inclusive, eu achei muito legal. O Matheus pegou pra si essa coisa de fazer monólogo. Monólogo nunca é uma coisa fácil. Mas também falar da nossa querida Julieta, que, assim, eu acho que os dois estão indo muito bem. A sinergia foi a palavra melhor possível que a Bettina poderia ter usado. Porque vocês estão ali juntos. Eu consigo ver um Romeu e uma Julieta que estão engrandecendo cada vez mais. E eu tenho uma pergunta para fazer pros dois. Que é aquela pergunta bem professor de português. A gente, né, tem todo um trabalho por trás e tudo. Mas vocês estão gostando de fazer o projeto? Vocês preferiam que eu tivesse passado um trabalho de 20 laudas sobre Romeu e Julieta? Ou fazer a peça é legal? Deixa eu ouvir um pouquinho dos dois sobre isso. Então, pra ser bem sincero, eu prefiro 1000 vezes a peça. Porque um trabalho de 20... Não ia passar 20 laudas, não. Talvez é muito 30. complicado. Mas eu acho, tipo assim, pra mim, quando vieram com a ideia de ter uma peça, ali eu já tava querendo tá escrevendo. Ali eu já tava querendo participar. Não, admito, né, que já não tava querendo protagonizar. Tava com medo, tava com receio de protagonizar. E também porque já tinham até escolhido outros personagens na hora. Mas aí depois, ao desenrolar, quando eu escrevi e tal, quando eu falei, nossa, eu acho bem melhor a peça. Eu também acho bem melhor a peça. Vocês gostam de fazer 1000 projeto. vezes melhor a peça. Eu acho que é muito mais divertido. E realmente dá pra trabalhar muito realmente essa coisa da vergonha, da gente aprender a falar em público, a se expressar. Eu acho que o projeto, ou no caso, o teatro é 1000 vezes melhor, a peça. Então, nós agradecemos muito vocês pela dedicação, agradecemos vocês pelo engajamento, pela participação, inclusive, aqui com a gente no Estúdio Modelo, né? E espero que vocês continuem engajados e felizes aí no desenvolver das matérias, né, de língua portuguesa e literatura. Obrigada, Matheus. Obrigada, Gabi. Obrigada, Ion. Obrigado, Bettina. Obrigado, Gabi. Obrigado, Matheus. E é isso, gente. Vai ser um sucesso essa apresentação. Tá chegando a data, hein? Vai ser no finalzinho de agosto. E obrigada, Colégio Modelo, por sempre acreditar no nosso trabalho.